Bora compartilhar conhecimento para a gente levar uma vida mais leve, saudável, feliz e segura? Meu nome é Fabiana Minarro, sou corretora de seguros, especialista em planos de saúde e seguros empresariais. E hoje eu tenho como convidada a doutora Rochelle, que é especialista, advogada e especialista em proteção familiar e empresarial. Muito obrigada, doutora Rochelle, um prazer tê-la aqui conosco nesse bate-papo leve. Se apresente, por favor. Fabi, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, falando sobre esse assunto. Bom, meu nome é Rochelle Gonçalves, eu sou advogada. Eu ajudo empresários a protegerem seu patrimônio financeiro e emocional, porque eu acredito que uma empresa ela é criada não somente como uma fonte de renda, mas porque esse empresário quer deixar um legado, tanto para a sua família quanto para a sociedade. E esse legado, ele precisa ser protegido. Então, eu acho que esse é um tema bem bacana para a gente estar aqui conversando hoje. Com certeza. E hoje nós vamos falar sobre como proteger empresas familiares, abordando tanto a segurança jurídica quanto os seguros essenciais para garantir essa estabilidade. Eu quero começar entrando na parte jurídica. Doutora, como você explica o que é o planejamento sucessório e por que ele é tão importante para empresas familiares? Bom, Fabi, o planejamento sucessório, ele é a transição entre as gerações. Então, usando um exemplo bem simples, é como se a empresa fosse um navio. Então, esse navio está ali no mar, navegando, indo para aquele destino, aquela viagem boa, né? E o capitão precisa se ausentar da cabine por algum motivo. Então, o sócio fundador da empresa precisa se ausentar por algum motivo, seja aposentadoria, enfim. E ele precisa colocar alguém no comando para que aquele navio continue fluindo, né? Para que ele continue nessa viagem que ele estava fazendo. Então, o planejamento sucessório entra nisso, para fazer essa transição de uma forma tranquila, de uma forma leve. E ele é importante porque é dentro do planejamento sucessório que a gente vai ver algumas coisas como a governança corporativa, os acordos de sócios. Então, tudo isso fica dentro dessa estratégia de planejamento sucessório. Interessante. Mas e essa governança? Como ela ajuda a prevenir conflitos dentro de uma empresa familiar? Bom, vamos pensar que a governança corporativa, ela é um manual de convivência entre os sócios daquela empresa. Então, vamos imaginar que a sua família gosta de jogar futebol todo final de semana e eles não têm nenhuma regra para que esse jogo aconteça. Vai chegar um determinado momento ali da disputa, né, do jogo, que vão começar os conflitos, Vai porque virar cada uma baita de uma confusão. sim, porque cada um vai querer fazer aquilo que mais beneficia para você, né? Então, numa empresa, a gente não pode correr esse risco, né? Porque a gente tem toda uma operação funcionando, tem os funcionários, tem todo um mecanismo ali que envolve essa empresa. Então, é essencial que a gente tenha essa governança corporativa para que tenha uma administração mais profissional e também evite muitos conflitos emocionais. Então, a empresa passa a ser gerenciada, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais racional, né? Então, a gente traz um pouco Entendi. essa racionalidade para a empresa do que todas as decisões serem tomadas ali no calor da emoção da partida. Entendi. E para empresas familiares, por que é tão importante separar o patrimônio pessoal do empresarial? Bom, é importante separar o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa, porque a empresa ela precisa de proteção contra riscos. Você vai falar um pouquinho depois disso, porque eu Isso. vou te entrevistar também. É, Mas essa proteção é como se tivesse pegando fogo em uma casa. E a empresa é um dos cômodos dessa casa. Então, o que você quer? Você quer estancar e deixar o fogo ali dentro só daquele naquele cômodo. cômodo. E não que ele pegue na casa inteira. Então, se você não faz essa separação de patrimônio entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da empresa, o fogo acaba indo para todos os lados se a empresa tiver um problema financeiro. Porque a gente sabe que isso pode acontecer, que nem a gente teve recentemente a pandemia, né? Ninguém estava Exatamente. esperando aquilo, não tinha como prever. Então, empresas que eram saudáveis há muitos anos
anos, elas acabaram tendo problemas financeiros. Isso pode acontecer, não é o que o empresário quer, ninguém quer isso, E mas pode respingou nos acontecer. sócios, né? Sim, agora se você não tem essa separação entre o patrimônio de um e outro, quando vem, por exemplo, um processo, quando você tem algum problema, acaba levando o patrimônio do sócio embora também. E não é isso Entendi, que ninguém quer, né? entendi. E como esses acordos de sócios e contratos realmente funcionam no dia a dia da empresa familiar? Então, Fabi, esses acordos de sócios, eles definem as responsabilidades e as expectativas de cada um. Então, por exemplo, é como se a gente estivesse num restaurante e cada um dos sócios fosse responsável por uma parte. Então, um sócio seria o garçom, outro sócio o gerente, outro sócio ficaria no financeiro, outro o cozinheiro. Então, dentro da empresa, cada um precisa ter a sua função delimitada. E o acordo de sócios vem muito para isso, para alinhar tanto o que cada um vai fazer, quanto as expectativas que eles têm, por exemplo, de recebimento de prolabore. Um quer receber 20 mil por mês. O outro, ah, não, para Entendi. minha família 5 mil tá Dá. ok. E como que isso é resolvido? Realmente cada um vai tirar o valor que é suficiente para si ou não, o que seria o correto, né? Vamos olhar o caixa da empresa, o quanto que a empresa comporta de distribuição de lucros. Então, tudo isso é definido no acordo de sócios. Porque, embora a gente tenha o contrato social, que é aquele que a gente registra lá na junta comercial, que está ali escrito, ah, cada sócio tem tantos por cento, esse contrato ele é muito mais simples, né? É mais uma Entendi. formalidade, não é esse acordo do dia a dia, vamos dizer assim. Entendi. E por último, quais são os riscos trabalhistas mais comuns em empresas familiares e como evitá-los? Fabi, o risco trabalhista que eu mais vejo, isso eu vejo diariamente com os meus clientes, é que quando se fala de uma empresa familiar, acaba se contratando membros da família para fazerem parte ali da empresa. Só que, como é meu primo, como é alguém ali próximo, ou meu filho, alguma coisa assim, eh, não é feito um contrato para Entendi. isso. Então, vamos, né, no exemplo do primo. Contratei meu primo para ir ali de vez em quando. Tá, e quem garante que realmente é de vez em quando? Se vier um processo trabalhista, como que se comprova a jornada se você não tem um controle de ponto, se você não tem um contrato de trabalho? É cada um falando uma coisa, né? Então, é Entendi. muito importante essa parte de formalização do contrato de trabalho, principalmente, né? Quando a gente fala em riscos trabalhistas. Entendi. E agora nós vamos falar um pouquinho de uma parte muito importante do processo sucessório, né? Que são os seguros. E a doutora Rochelle veio com algumas perguntas aqui que a audiência fez e eu vou tentar responder, tá, doutora, da melhor maneira possível. Ah, eu tenho certeza que você vai conseguir responder. Tem umas perguntas aqui já preparadas, então vamos lá. A primeira pergunta que a audiência fez pra gente é: quais são os tipos de seguros mais importantes para as empresas familiares? Ótima pergunta, tá? Para empresas familiares, os seguros mais importantes são seguro patrimonial, seguro de responsabilidade civil, seguro de vida empresarial e também os benefícios, seguro saúde, plano odontológico. E a gente vai conversar aqui um pouquinho de cada um deles. Eu vou começar a explicar o que é o seguro patrimonial, tá? O seguro patrimonial, ele cobre realmente a empresa em si. O telhado, as paredes, os móveis, a matéria-prima que está ali dentro daquela empresa, contra incêndios, furtos, danos elétricos, um vendaval, tá? Alagamento, que agora tá normal, né? Uma coisa normal de acontecer. Já o seguro de responsabilidade civil é como se ele fosse a cerquinha ao redor ali daquela empresa. Ele vai proteger a empresa contra danos que a empresa pode causar a terceiros. Vou te dar um exemplo, tá? Um cliente se machuca dentro da tua loja e esse cliente pode te processar. E o seguro de responsabilidade civil, ele vem para ajudar você, a empresa, a cobrir esses custos e evitar que afete as finanças da empresa. Eu mesma já tive uma funcionária que caiu dentro do meu escritório, quebrou o pé, e eu tive que
arcar com os custos, mas ela poderia ter me processado, né? E isso com certeza iria afetar o caixa da minha empresa. Então, o seguro de responsabilidade civil é para cobrir danos causados a terceiros, tá? Entendi. Um- E você tem outros seguros para dar como exemplo para Temos, por gente? exemplo, aqui o seguro de vida, né? O seguro de vida empresarial, ele funciona como um fundo de emergência para o negócio, né? Imagine que um dos sócios, que é o coração da empresa, se ausenta, né? Ele falece, um dos sócios que é o coração da empresa. Esse seguro ele vai garantir que a empresa tenha os recursos para que ela consiga reorganizar as operações sem perder a estabilidade. A indenização, por exemplo, a família ou os demais sócios permite que a empresa cubra as despesas urgentes, que ajuste a estrutura para a continuidade do negócio e é uma proteção financeira que evita impactos bruscos, tá? Eu já vi empresas tendo prejuízos de R$ 1 milhão porque não tinha seguro de vida. O Nossa, funcionário se acidentou dentro da empresa, foi grave, a empresa arcou com os custos, só que esse funcionário ficou inválido. Nossa. E o juiz decretou, a empresa teve que arcar com os custos até o final da vida desse funcionário. Então, seguro de vida é essencial para o planejamento sucessório. Não existe planejamento sucessório sem seguro de vida, Sim. tá? Bom, aí uma segunda pergunta aqui que eu tenho para você, Fabi, é como que funciona o seguro de vida para os sócios, em relação à continuidade da empresa? O seguro de vida para a continuidade da empresa, quando você faz um seguro de vida para o planejamento sucessório empresarial, a empresa é a beneficiária. Tá? Coloca-se uma cláusula lá no contrato social, onde a empresa é a beneficiária. Então, a empresa paga para a família, para os herdeiros, a parte lá do sócio, né? Porque nem sempre a família quer entrar nessa sociedade, porque às vezes não tem preparo técnico para isso. Então, o seguro de vida, no caso do planejamento sucessório empresarial, do sócio, ele serve para isso, Ah, entendi. tá? Nossa, muito Para interessante. continuidade empresarial. É um seguro essencial para quem tem empresa, tem que fazer o seguro de vida. Tá? Legal. Uma outra pergunta, Fabi, é sobre os benefícios para colaboradores. Muito se escuta falar a respeito dos benefícios, mas vamos supor que a nossa audiência aqui, eles não têm a noção de por onde começar e se esses benefícios realmente ajudam na produtividade ou não. Claro que ajudam. Oferecer benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, ajuda a empresa a manter esses colaboradores mais satisfeitos e comprometidos com a empresa. É como uma academia. Quando você investe em saúde, o desempenho melhora, né? Então, quando você investe na saúde do seu funcionário, com certeza a produtividade desse funcionário vai melhorar. Um plano de saúde empresarial, por exemplo, ele reduz o absenteísmo, que é a falta por atestado médico, pois os colaboradores eles têm acesso a uma saúde e eles tendem a se cuidar mais. E além disso, eles se sentem valorizados e tendem a se manter na empresa, o que diminui custos com contratações e treinamentos, né? Eu costumo dizer que quando a empresa oferece um benefício para o funcionário, ou odontológico, ou um plano de saúde, ou um seguro de vida, ela não está tendo uma despesa, ela está investindo nesse funcionário a longo prazo. É comprovado, tá? Que o plano de saúde, o plano de saúde é o terceiro maior desejo do brasileiro, tá? E 30%, fez-se uma pesquisa que eles preferem ter um benefício, que é um plano de saúde, um plano odontológico, do que 30% de aumento no salário. Nossa, É comprovado. isso é muito interessante, você está falando dessas pesquisas, e eu vi isso na prática, porque um cliente meu, ele contratou até seguro com você, da empresa dele, e realmente legal. ele não conseguia contratar mão de obra qualificada para a empresa dele, porque as pessoas falavam,
Tá, mas e benefício? Tá, mas e plano de saúde? Então, ele estava Exatamente. oferecendo um salário competitivo dentro do mercado, mas não tinha plano de saúde. Então, e isso fazia com que ele não conseguisse contratar uma mão de obra qualificada. Hoje em dia, as pessoas levam em consideração não só o salário, mas o que a empresa oferece de benefício, né? E, assim, cuidar do bem-estar mesmo da saúde. Hoje tem planos de saúde que oferecem Gympass, que oferecem telemedicina. Então, é cuidar do funcionário num todo mesmo, né? A saúde, ela é integral. A gente tem que cuidar do físico, do emocional e do financeiro, né? E hoje não dá para falar em ter colaboradores e não falar em oferecer benefícios. Sim, é a prevenção que a gente É. fala tanto, né? Bom, uma outra pergunta que é sobre o seguro de responsabilidade civil. Ele realmente é necessário? Como que ele funciona? Porque, assim, é uma dúvida que muitas pessoas têm do que é esse seguro. Com certeza. Bom, eu vou explicar por que é tão importante mesmo para pequenas empresas, tá? Porque mesmo pequenas empresas podem ser responsabilizadas juridicamente por terceiros, tá? Imagine que você tem um café, por exemplo. Um cliente escorrega e se machuca. Sem o seguro de responsabilidade civil, o custo da indenização pode pesar no caixa da empresa. Então, esse seguro, ele oferece uma rede de segurança, ele cobre esses custos e ele protege o fluxo de caixa da empresa. E é uma forma de prevenir surpresas financeiras e garantir que o negócio continue funcionando. Não sei se você concorda, né, Fabiola? A grande empresa, ela precisa do seguro porque ela tem muitos ativos Com ali, muitas certeza. coisas. Ativos não só das máquinas da empresa, né, mas os colaboradores também. E a pequena empresa precisa justamente porque ela é pequena. Então, aquilo vai impactar muito no caixa. Imagina, né? por exemplo, uma pequena empresa sofrer um processo de R$1 milhão. Sim. Né? Imagina como isso vai impactar tanto o caixa da empresa quanto a vida do sócio. Porque Sim. eu já vi sócio tendo que vender bens Sim. para pagar a indenização de funcionário. Sim, acontece. Eu vejo Eu isso já direto vi, né? também. Eu já vi. Assim, isso é uma coisa que a gente vê sempre. Então, nós, né, corretores de seguros, os chatos, né, de plantão, estamos ali, olha, tem que fazer. Você tem seguro de responsabilidade civil, você tem seguro patrimonial, você tem seguro de vida para os seus funcionários, você oferece um plano de saúde, você oferece um plano odontológico. A gente fica ali batendo na tecla, né? É uma coisa, o óbvio precisa ser dito. Então, nós temos essa missão, né, Rochelle? Sim. De educar e de conscientizar, porque tanto o meu trabalho quanto o teu é um trabalho eu costumo dizer que o corretor e o advogado é um agente social. Sim. Nós somos agentes sociais, né? Então, nós temos essa missão de educar e de conscientizar essa população, né? E entregar estratégias para que elas sejam cada vez mais saudáveis, né? Empresas saudáveis, seguras. Sim, muitas vezes nós somos vistos como os chatos. Os chatos! Né? Porque ainda, até antes da gente começar a nossa gravação, a gente estava conversando, né? No Brasil ainda não tem muita cultura da prevenção, né? Não. E é isso que é o nosso trabalho ali de formiguinha, um pouquinho por dia. Até por isso que você está fazendo esse brilhante podcast. Ai, teve essa ideia. Obrigada. Para a gente ir conscientizando essas famílias e conscientizando esses empresários, gestores, pessoas responsáveis por tomada de decisão dentro de uma empresa, para que no dia a dia, não, realmente, olha, eu preciso me prevenir, não, realmente, a empresa precisa pensar nisso. Então, a gente tem esse trabalho realmente social e de educadoras aí, desses empresários, né? E, Rochelle, eu quero te agradecer muito por ter colaborado aqui com o nosso podcast. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações agora e apresentasse a sua empresa. Bom, Fabi, como considerações finais, acho que eu já falei um pouquinho disso sobre a prevenção, né? Acho que esse é o tema principal do nosso podcast aqui, tanto com os seguros, quanto com a parte de antecipação de riscos, que eu costumo falar, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho para que as pessoas tenham tranquilidade
na tomada de decisão, tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro ali para dormir. Então, eu acho que esse é o principal ponto de tudo isso, pensar na governança corporativa, não só, nossa, o que é isso diferente? Agora já sabem o que é governança, então vamos colocar em prática, vamos fazer esse planejamento sucessório, vamos pensar em todos esses pontos que a gente trouxe aqui. Não precisa assustar, né? De, nossa, é Não, muita não. coisa para fazer. Não, vamos um pouquinho por dia, pensando que a gente consegue ter uma empresa muito mais saudável, muito mais segura e protegida. Rochelle, deixa seu arroba, deixa seus contatos aqui para quem tiver interesse em fazer essa sucessão empresarial. Bom, o meu arroba é @rochelle.dv e o meu contato, né, o telefone do escritório é 19 99939 9744. Muito obrigada. Foi um prazer imenso ter você aqui. Nós esperamos que esse conteúdo tenha mostrado que é essencial proteger, planejar a continuidade de uma empresa familiar, né? Que esse foi o objetivo. E que tanto a segurança jurídica quanto os seguros e benefícios, né, são os pilares que sustentam o crescimento e a estabilidade de uma empresa. Muito obrigada, doutora. Fabi, eu que agradeço.